Nosso estudo de hoje é a lição 63 do livro Palavra da Vida Eterna, no campo da vida, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Palavras de Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços. Anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga de avelhantados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueça, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem para a divina luz da vida real. O estudo de hoje, quando vem falar sobre o campo da vida, Emmanuel vem falar da necessidade de continuidade para quem realmente quer conquistar alguma coisa. Primeira coisa ele fala, repare o exemplo da natureza. O pão está o tempo todo sendo um processo de transformação que vem envolvendo sempre um monte de gente também. A pessoa que planta, a pessoa que colhe, a pessoa que transporta o trigo até ele se transformar na padaria em pão. E o clima reconfortante do lar tem que ter limpeza constante. Aí a frase de hoje, principal desse estudo, vem agora. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. E quando a gente fala despojar do inútil, a gente fica pensando no seguinte, né? É claro que você chega em qualquer ambiente, e dependendo da companhia que você tenha e de quais sejam as aspirações, você consegue criar um ambiente isolado de tudo que está acontecendo, um ambiente próprio. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você vai num lugar que está tendo um baile funk. Acho que dá para todo mundo imaginar mais ou menos o que seja, até aqueles que nunca foram, nunca viram como é que é. Mas eu estou com um grupo de amigos de 30 anos, que a gente tem uma afinidade muito grande, a gente senta à parte, a gente cria um ambiente totalmente independente daquele ambiente. Tudo bem, isso é possível? Isso acontece com certa frequência. Porém, existe a influência do meio, né? E a influência do meio vai ser o quê? Vai ser uma música que vai te agitar, uma música que vai estar fazendo apologia a sexo, fazendo apologia à violência, né? E é muito raro você, num ambiente desse, você não ter pelo menos uma briga, porque a música estimula, daqui a pouco a pessoa vai estar ouvindo aquilo o tempo todo, ainda fazendo ingestão de bebida alcoólica e de outras drogas, daqui a pouco dá problema. Então, para que frequentar um ambiente dessa natureza? Eu usei como exemplo aqui, e uso esse exemplo tranquilamente, né? Me perdoe aqueles que ainda se satisfazem, né, com esse tipo de programação. Mas eu estou falando o seguinte, é um ambiente inútil e é uma situação que a gente pode e a gente deve evitar. Então, quando ele fala para a gente que aquele que pretende avançar ao encontro do melhor tem que se despojar do inútil, a gente tem que começar a fazer um trabalho de seleção rigorosa daquilo que a gente deixa entrar na nossa mente. É claro que eu falei do ambiente de um baile funk, mas muitas das vezes esse ambiente vem para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente está assistindo programas de televisão que estão o tempo todo incitando a violência e, pior de tudo, educando nossos filhos no caminho errado também. Então também é uma coisa que a gente tem que revisar. Hoje é tão fácil
Porque hoje essas plataformas que o pessoal chama de streaming, o que são os streamings? Essas Globoplay, Netflix, essas plataformas que tem hoje, que são várias, HBO, elas te dão uma sinopse. De que trata esse filme? Esse filme trata de uma situação... Então, tem coisas que eu já olho na sinopse e falo, não me agradou. Não vai me edificar em nada, vai só servir para quê? A grande maioria dos filmes, alguém foi ofendido e fica o filme inteiro para se vingar. Tem hora que se vinga, ganha o triunfo, você fica aí, olho por olho, dente por dente, não vai sobrar um na terra. Essa que é a verdade. Então a gente começa a selecionar os filmes que têm superação de dificuldade, pessoas que se reformaram. A gente consegue identificar bem nas sinopses, principalmente quando é fato verídico, aí que a gente chama atenção mesmo. A gente consegue ver selecionar aquilo que vai ser, de alguma maneira, vai contribuir, vai ser edificante. Eu tenho problema, pessoalmente, com os comédias. Porque eu gosto, tem um momento que eu quero rir, eu quero ver alguma coisa engraçada para poder me sentir leve e daqui a pouco ir dormir. Mas hoje os comediantes não são mais como era o Oscarito, o Grande Otelo, como era o pessoal lá da Praça da Alegria, lá no início, como era o Ronald Golias, na época até com o Jô Soares novo, como era até os personagens do Chico Anísio, não são mais dessa maneira. Hoje as pessoas usam muito do recurso do palavrão e da agressão, e principalmente aquele recurso de, às vezes, provocar e até mesmo ofender quem está na plateia. Alguém achou isso bonito e fica reproduzindo, fazendo isso. Então a gente tem que selecionar bastante quais são os programas realmente que vale a pena a gente estar fazendo hoje, e selecionar, olha, se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade. Eu quero ficar tranquilo, mas você assistindo esse tipo de programação, você não vai ficar tranquilo. Outros pretendem a primazia da fé, mas rendendo preito à negação de si próprio. Como é que você vai conseguir equilíbrio se você está o tempo todo buscando aquilo que vai te agitar, aquilo que vai trazer problema? A gente conversando agora recentemente, eu estava comentando com um grande amigo, falou que a pessoa, nessa sociedade de hoje o sexo se tornou uma coisa muito vulgar. A gente ainda está trabalhando essa ideia na nossa mente para daqui a pouco dar o respeito que ele merece, o lugar que ele merece. Mas os convites, as seduções, elas acontecem o tempo todo. E aí você realmente balancear, falar, vem cá, vale a pena eu trocar o meu lar, a minha família, o amor dos filhos pelas aventuras? Então, quer dizer, se a gente quer fugir o tempo todo, a gente está querendo buscar um caminho melhor para a gente, como é que eu quero tranquilidade buscando a inquietação? Querem a paz, mas fica o tempo todo irritado. Anseio pela segurança do bem, afirmando deles mesmo, mas eu estou tão endividado com o mal que eu não consigo buscar o bem. Não, tem que ser um trabalho com resignação, com continuidade. E o Emmanuel fala, é natural que a gente esteja cheio de problemas, porque nós somos herdeiros do passado culposo, vamos guardar isso. Então a gente precisa viver essas experiências para rever nossas tendências, saber aonde a gente vai acertar. E a gente está tendo várias oportunidades que estão sendo oportunidades boas de estar observando lei de causa e efeito, para poder aprender a tomar o caminho correto. Mas ele bota aqui, para isso não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, não. Tem que selecionar a experiência comum. Como é que vai ser a sua companhia? Sobre quais assuntos ele trata normalmente? Então ele bota aqui, não sintonizarás a antena do coração com a mensagem de toda parte. Você vai recolher apenas aquelas que enobreçam. Como não comprarás aflições, preocupar-te-ás com o que for justo. E assim é o caminho para quem quer buscar realmente uma divina luz na vida real. Vamos lembrar o seguinte, que Jesus, todo santo dia, ele se recolhia para poder fazer a sintonia com os outros Cristos igual, ele sintonia com o Pai, todo santo dia. Ele não fugia dos locais menos iluminados, mas ele ia para levar a luz. Enquanto a gente estiver entrando nesses lugares e se deixando contaminar, a gente vai estar fugindo do objetivo, A gente precisa ser seletivo, sim. E quando entrar nesses lugares, entrar para ajudar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.